Um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro. Neste conteúdo de agora, a gente vai analisar o jogo de ontem. 5 para o Botafogo, 0 para o Peñarol. Podemos dizer, né? Cara, a gente tenta manter a humildade aqui, mas acho que já dá pra gente dizer, estamos na final da Libertadores. Não é possível que o jogo de volta vá acontecer alguma coisa extraordinária, não tem condições, o Peñarol não tem nem time para isso. 5 para o Botafogo, 0 para o Peñarol, jogo de ida ontem no estádio Newton Santos, uma festa linda. Estamos na final da Libertadores, com certeza. Enfim, vamos falar sobre o jogo. Olha, fica até o final. Temos muita coisa para falar desse jogo, do primeiro tempo, do segundo. Enfim, cara, tô muito feliz, muito feliz. Eu tava confiante ontem aqui no canal, falei isso no nosso pré-jogo. Eu falei que seria 3-0, né? No pré-jogo, eu falei que seria 3-0, acabou sendo 5. Melhor ainda. Mas eu tava realmente confiante para essa partida e acabou dando tudo certo. Pô, dá aquela moral, se tu não deixar o like, se tu não se inscrever agora, a gente bateu os 41, a gente tá perto de bater 41 mil inscritos. Pô, faltando pouquíssimas pessoas. Se a gente não bater nesse vídeo, se você não deixar o like, se você não inscrever, não vai ser em outro vídeo que você vai fazer isso, porque depois de ontem, meu Deus do céu, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, primeiro, eu não vou me estender muito nesse assunto, mas, assim, é lamentável o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro relacionado aos vândalos ali, alguns torcedores da torcida do Peñarol. 283 pessoas presas, grave, muito grave o que eles fizeram. Puseram fogo em motocicletas dos outros, cara. Assim, vocês sabem já tudo que aconteceu, eu não vou me estender, até porque o troco, podemos dizer assim, né, o troco que poderíamos ter dado, a gente deu dentro de campo. Então, assim, é bizarro o que esses caras fizeram no Rio de Janeiro, no Newton Santos também ontem, depois do jogo, quebrando cadeiras dentro do estádio, arrumando confusão também com a polícia militar. Assim, é bizarro o que esses caras fizeram ontem aqui no Rio de Janeiro, e tiveram um troco muito bem dado dentro de campo. 5-0 foi pouco, eu queria que tivesse ter sido mais, para eles tomarem vergonha na cara. E a galera que vai pro Uruguai semana que vem, prestem atenção, que a gente já tá na final da Libertadores, todos os ingressos esgotados pro jogo de volta. Prestem atenção, a galera que vai pro Uruguai, prestem atenção, porque eles não têm mais nada para fazer, a não ser querer se vingar, né? Porque a imprensa uruguaia, eles estão colocando, né, os uruguaios como eles tivessem sofrido uma emboscada no Rio de Janeiro. Eles estão colocando como o Brasil, como o Rio de Janeiro, como a polícia militar, fossem culpados de tudo que aconteceu. E não foi. Foram eles na praia, roubando os outros, tacando fogo na moto dos outros. Então, assim, então eles estão querendo inverter o papel. Eles estão querendo inverter o papel, eles estão querendo que eles, como tivessem sofrido uma emboscada, atrasaram o jogo ontem por causa disso, ônibus atacado, enfim. Mas eu não vou me alongar nisso não. Uma linda festa ontem no estádio Newton Santos, 42 mil torcedores, fantástico, marcando presença lá, fui no jogo. Então, assim, uma festa linda mesmo no estádio Newton Santos. Tá? Agora vamos aqui falar do jogo. Sempre começando do começo, a lista dos relacionados, realmente a gente não teve o Júnior Santos, o Jefinho também, talvez volte sábado contra o Bragantino, fora de casa pelo Brasileiro. Depois eu quero até fazer um vídeo sobre isso, falar sobre o Brasileiro, porque dá até para colocar os titulares sábado contra o Bragantino, e o Jefinho já deverá ser opção. Enfim, depois a gente debate sobre o Campeonato Brasileiro, tá? O Matheus Ponte voltou a ficar no banco. Então essa aqui foi a lista dos relacionados. Vamos para o primeiro tempo.
Aí começa o jogo, a gente tem o Alex Telles na lateral esquerda, o Cuiabano começou no banco, lembrando que existia a possibilidade do Cuiabano ser titular. O Arthur Jorge começa com o Alex Telles ali de titular. E o Alex Telles no começo do jogo bem nervoso, sofreu uma falta, foi discutir lá com os uruguaios. Eu fiquei até preocupado com isso, porque não era jogo pra gente, essa confusão, essa catimba. Eu falei, não, Alex Telles, não entra na pilha, porque não tem que entrar, não era jogo pro Botafogo essa catimba. O Botafogo no começo ali, principalmente ali nos 15, 20, 30 minutos do primeiro tempo, bem nervoso, principalmente aí vai entrar a arbitragem. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente reclama dos árbitros aqui do futebol brasileiro, mas o colombiano ontem brincou nessa arbitragem. E vou falar mais, se puxar as imagens da praia, eu tenho certeza que esse árbitro tava lá na praia ajudando a bater nos policiais. Que esse cara era Peñarol, não é possível. Ele é colombiano, ele nem é uruguaio. Eu tenho certeza, se puxar as imagens da praia, o árbitro tá lá batendo nos policiais, porque ele fez de tudo para ajudar o Peñarol. Uma arbitragem ridícula, deixando o time do Botafogo nervoso, não deixando o Botafogo jogar. Muito ruim mesmo, o Peñarol querendo uma expulsão do Botafogo, era óbvio que o Peñarol estava querendo um jogador do Botafogo expulso, o árbitro picotando o jogo, ajudando o Peñarol no primeiro tempo a fazer cera, marcando tudo para a equipe do Uruguai, o Botafogo acabando caindo ali um pouco na pilha no primeiro tempo, não tem como não cair, mas o Botafogo tentando jogar, mas esse árbitro realmente tentando estragar o jogo. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, foram 49 minutos, ele deu 4 de acréscimo, uma vergonha, ele deu 4 de acréscimo só no primeiro tempo, então o jogo terminou aos 49 no primeiro tempo, e 22 minutos somente de bola rolando, então a gente teve 49 minutos no primeiro tempo, 22 minutos somente de bola rolando. Uma arbitragem assustadora ontem no estádio Newton Santos. Lembrando, gente, era uma semifinal de Libertadores e um nível muito ruim. Mesmo assim, o Botafogo tentando jogar, mas eu senti falta no primeiro tempo da intensidade que o Botafogo costuma imprimir no estádio Newton Santos, mas muita arbitragem realmente no primeiro tempo. Fica até difícil a gente falar de futebol, falar de jogo, mas enfim, realmente a arbitragem muito ruim. No primeiro tempo, algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, eu vi o Luiz Henrique no primeiro tempo. Por que o primeiro tempo não funcionou tanto? O Luiz Henrique ontem estava muito por dentro, muito pelo meio, recebendo a bola de costas para os lances. Então isso estava me irritando muito, porque o Vitinho, cara, a gente tem que entender uma coisa do Vitinho. O Vitinho, ele é um lateral direito, que ele não é aquele cara do drible, do toque, da tabelinha. O Vitinho é um lateral direito que, para ele mostrar o seu futebol, a melhor característica do Vitinho é o arranque, é a velocidade. Então, cara, a gente sempre vai ver o Vitinho bem agudo, bem na ponta, bem aberto pelo lado direito de campo. Então isso, cara, de vez em quando, principalmente no primeiro tempo, o Luiz Henrique muito por dentro, o Luiz Henrique muito pelo meio, recebendo essa bola de costas como fosse um meia mesmo, e o Luiz Henrique ele não pode receber essa bola de costas para o lance. O Luiz Henrique ele tem que fazer, principalmente o que fez no segundo tempo, receber a bola de frente para os lances, porque aí as jogadas vão fluir. Mas isso, cara, o técnico Arthur Jorge vai ter que ajustar isso, porque, como eu disse, a característica do Vitinho, ele é um lateral direito que ele é do arranque, ele é da velocidade, ele é da ultrapassagem. Então, cara, a gente vai ter que ajustar isso, porque isso estava me incomodando muito, muito. Principalmente no primeiro tempo, o Luiz Henrique mais por dentro, aí acabou também acontecendo o Almada, o Savarino, acabaram ficando encaixotados entre os zagueiros e os volantes do Peñarol, por conta disso também. Por isso que eu vi uma galera pedindo, tira o Savarino no intervalo. Eu não teria tirado, o Arthur Jorge fez muito bem isso. Enfim, então isso acabou prejudicando até o Almada também, o Savarino.
Enfim, depois eu falo do segundo tempo que a gente evoluiu nisso, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo não tava driblando, como eu disse, o Botafogo não tava driblando, não tinha o Luiz Henrique para ir para cima, por conta do que eu acabei de falar, e só tocando a bola. O Botafogo, cara, aos 42 minutos do primeiro tempo não tinha dado nenhum chute ao gol. O Botafogo foi chutar o gol aos 44, o Luiz Henrique cortou, bateu, só que isolou. Aos 45, outro chute do Luiz Henrique, uma defesa do goleiro do Peñarol. Então, só para vocês terem uma ideia, o Botafogo foi chutar gol depois dos 44 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo bem ruim mesmo, do Botafogo, muito por conta dessas situações, né? Almada encaixotado, Savarino encaixotado, Luiz Henrique como meia, recebendo essa bola de costas para o lance, o Vitinho muito aberto, muito agudo, e acabou que o Botafogo realmente não fez um bom primeiro tempo. Aí a gente vai para o segundo tempo, que é onde tudo acontece. Sem mexidas, o técnico Arthur Jorge volta para o segundo tempo sem alteração, deve ter dado um esporro no time, deve ter dado um esporro, ou conversou de boa, né? A gente não sabe o que aconteceu no vestiário, mas alguma coisa aconteceu porque o Botafogo voltou para o segundo tempo, um outro time, ele não mexeu no time. Eu confesso para vocês que quando termina o primeiro tempo, a gente estava bem irritado com 0-0, o Botafogo não jogou bem, a arbitragem prejudicando o Botafogo, o Peñarol catimbando o jogo. Eu teria feito alterações ali no intervalo, eu teria colocado o Cuiabano no lugar do Telles, para dar mais agressividade pelo lado esquerdo, pela ponta. Apesar que o Telles não estava mal, mas eu teria colocado o Cuiabano e eu teria colocado o Alan no lugar do Marlon Freitas. Eu teria feito essas mexidas no intervalo, mas por isso que eu não sou técnico. O Arthur Jorge sabe muito mais do que a gente, por isso que eu não sou técnico, mas eu teria colocado o Alan no lugar do Marlon Freitas, o Alan que nem entrou em campo ontem novamente, porque o Marlon Freitas no primeiro tempo errando muito passes, errando finalizações de novo. Não gostei da partida também do Marlon Freitas no primeiro tempo, mas ele volta para o segundo tempo sem alteração. Aí, cara, uma coisa, a galera fica muito nervosa, tira o Savarino, tem que tirar o Savarino no intervalo. O Savarino com a Almada não podem jogar juntos. Gente, isso não existe, você não pode tirar o Savarino, cara. E eles jogando junto, não existe essa de, não podem jogar junto, é claro que pode. E no segundo tempo, gol do Savarino, assistência do Luiz Henrique, o Botafogo faz 1-0, e o Luiz Henrique já da maneira que eu falei que tem que jogar, recebendo essa bola de frente pro lance, para poder criar uma jogada interessante. Gol do Savarino, 1-0 Botafogo, o Luiz Henrique mais já pela ponta, mais aberto. Quando eu digo ponta, não é que ele tem que jogar em cima da linha lateral. Quando eu digo jogar pela ponta, é ele receber a bola de frente para os lances. E o Luiz Henrique no segundo tempo já estava fazendo mais isso, e o Vitinho já estava dando uma segurada um pouco mais atrás, só subindo na boa. Enfim. E outra, só para concluir do Savarino, tá? No primeiro tempo, eu falei que ele estava encaixotado junto com o Almada, mas o Savarino, no primeiro tempo, mesmo o Botafogo jogando mal, a galera criticando o Savarino, ele estava vindo buscar o jogo, ele estava girando com o Almada. Então não é que o Savarino ele estava fazendo uma partida abaixo, concordo, mas ele estava buscando o jogo, girando com o Almada. Então não era jogo realmente para tirar o Savarino, e o técnico Arthur Jorge fez muito bem. Enfim, aí nós fizemos 2-0, gol do Barbosa. Depois eu falo sobre o Barbosa, para mim o melhor do jogo. Gol na raça, canhota, batendo no cantinho, participação ali do Igor Jesus também na jogada. Aí acabou a cera do Peñarol. Jogadaça do Igor Jesus. Começa o lance, assistência do Vitinho, como eu disse, né? O Vitinho no segundo tempo, ele começou a subir na boa. E é isso que ele tem que fazer, o Vitinho tem que subir na boa. Eu sei que ele tem a característica do arranque, da força, mas o Vitinho tem que subir na boa para dar espaço para o Luiz Henrique. E quando o Luiz Henrique pegar essa bola de frente, aí sim o Vitinho tem que fazer ultrapassagem, ou por dentro ou por fora. Mas o Vitinho, cara, ele tem que subir na boa. E quando ele subiu na boa, ele deu a assistência para o gol do Savarino, 3-0 Botafogo. E aos 29 do primeiro tempo, o Botafogo faz 4-0 com o Luiz Henrique, craque de bola. E aos 29 do segundo tempo, 4-0, o Botafogo já estava na final. Então olha como é importante, né,
alguns ajustes ali feitos no intervalo, sem precisar mexer no time. Eu tenho certeza que o técnico Arthur Jorge ou deu esporro ou ajustou conversando de boa, mas alguns ajustes ali no time, o que estava acontecendo de errado no primeiro tempo. 29 do segundo tempo, o Botafogo já estava ganhando o jogo por 4-0. Aí nessa altura o Botafogo já estava na final, na minha opinião, da Libertadores, tá? E ainda vem o lance ali, uma jogada que começa com Tiquinho Soares lá atrás, o Savarino dá um passe sensacional pro Igor Jesus, que dá no Almada, o Almada chuta no gol, a bola sobra pro Igor Jesus fazer 5-0, Botafogo. E aí, meu irmão, estamos na final com certeza dessa Libertadores. Então, é o que eu disse, né? Alguns ajustes, por exemplo, pra galera que reclama muito do Vitinho, ontem deu assistência, é o que eu tô falando. O Vitinho, ele tem que se atentar a isso. Subir na boa. Eu entendo que é arranque e velocidade, mas o Vitinho tem que subir na boa, tem que fazer ultrapassagem na boa, tá? Pra acabar ali não prejudicando, talvez, não é prejudicando, mas acabar não tirando um pouco espaço do Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem que jogar mais na ponta, recebendo essa bola de frente para os lances, e isso acaba também fazendo o Savarino, Almada melhorarem no jogo, tá? Então, cara, é isso a minha opinião, minha análise desse jogo, alguns ajustes feitos. Depois tivemos algumas alterações ali do Arthur Jorge nesse time, mas fica aí que eu já volto pra gente finalizar e eu vou trazer quem foi o melhor e o pior desse jogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, o melhor e o pior em campo. O melhor pra mim, cara, poderia ser qualquer um ali. O Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, enfim. Mas pra mim, o melhor em campo ontem foi o zagueiro Barbosa. O Barbosa, assim, depois do jogo, né, ele dando a entrevista, emocionado, chorando, e fez um gol também nessa partida. Cara, o Barbosa, o que tá jogando bola, esse zagueiro, mas Luiz Henrique poderia ter sido melhor também, Savarino, Igor Jesus. O pior, cara, o juiz e os vândalos, alguns torcedores do Peñarol, pra mim foram os piores nisso tudo. Não tem como eu pegar um jogador do Botafogo aqui e falar, foi o pior, não. Pior juiz, os vândalos aí, torcedores, alguns torcedores do Peñarol. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Boa quinta-feira, estamos na final da Libertadores, provavelmente enfrentando o Galo. Depois a gente traz mais pra frente conteúdos aí relacionados também ao provável adversário do Botafogo, o Galo. Tem o jogo de volta ainda contra o River Plate na Argentina. Enfim, dá essa moral, inscreva-se, deixa o like, ative o sino. Tamo junto sempre. For saindo aí 5 horas da tarde, eu tô de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.